Essa semana, o Papa Francisco foi manchete no mundo todo ao afirmar que a homossexualidade não deveria ser crime, embora seja pecado. Qual o papel da religião em nossas vidas e como os gays se relacionam com a espiritualidade, afinal? Está começando mais um episódio do podcast. Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pode gay. Amigo, que babado foi esse? Tapinha chocando o total de 0 pessoas. Meu Deus. Pois é, mas você sabe que uma É coisa me sobre. chama a atenção nessa fala? E que me chocou, na verdade, Uma. é que assim, algo que me chamou a atenção foi que, não sei se você viu a matéria completa, e acho que é legal frisar, sem passar pano, tá? Mas ele falou sobre como que existem leis que criminalizam a homossexualidade no mundo, né? Se eu não me engano, hoje são 67 países, né? 67 nações que criminalizam. E ele falou que essas leis não deveriam existir, né? O que eu acho que, claro, para nós do Brasil, ou para nós, pelo menos que moramos nas grandes regiões do Brasil, nas grandes metrópoles, talvez esse seja uma frase atrasada. Nossa, eu acho que vou dar um spoiler muito grande de todo episódio nessa minha fala, mas eu acho que. Não, pra variar. Eu acho que não, não pra gente é algo atrasado, né? Tipo, é algo atrasado, mas ao mesmo tempo pensa para essas nações, sabe? O quanto que um papa falar isso pode influenciar para isso simplesmente não ser crime, sabe? Ou dar força para isso não ser crime, né? Então, eu também vejo por esse lado, né? Mas, enfim, existem várias outras camadas que a gente precisa discutir, né, aqui, que espiritualidade não é somente a igreja católica e nem a igreja evangélica, É né? verdade. Eu entendo o que tu estás falando, tá? Mas acho que é uma fala muito problemática por vários motivos. Porque ele tá numa posição de autoridade onde a opinião dele é uma referência, é relevante. Infelizmente é. Então, dizer que a homossexualidade não deveria ser crime, mas continua sendo pecado, é tipo falar: ai, nossa, eu acho que gays deveriam amar, mas longe de mim, sabe? Tipo, ai, que Deus, E tá gays deveriam errado? ter filhos. Essa frase tá errada? Sabe? É fazer uma brincadeira. É isso, assim, tipo, na verdade, trocar 6 por meia dúzia. Ele falou: "Ai, realmente, os estados É, não deveriam criminalizar". Mas quando a gente ele desconsidera o fato de que muitos países criminalizam a homossexualidade, etcétera, pautadas num discurso religioso. Então, gato, sabe? eu Cadê acho, o teu lugar aqui? e eu acho que em muitos anos essa vai ser a fala mais, acredite ou não, mas essa vai ser a fala mais próxima de uma aprovação, entre aspas, muitas aspas, da Igreja Católica com a homossexualidade. E somente homossexualidade, né? Ah, sim. As outras siglas, 1000 anos de. Não, né? Meu Deus, falar de pessoas trans é heresia, misericórdia. E aí eu acredito que essa vai ser uma das principais. É porque assim, a igreja católica, ela tá perdendo muitos fiéis, né, no mundo, por não ser modernizada, porque a igreja evangélica, ela não tem as pautas modernizadas, digamos assim, mas ela tem características bastante novas, sabe? Novas. Tipo a música, a oratória, né? É algo bastante recente que atrai as pessoas, né? E a igreja católica é algo mais bem pautado na tradição, uma tradição muito antiga e vai perdendo. Então, o que que eles estão fazendo? Renovando. Então, acredite ou não, essa vai ser talvez a fala mais progressista em muito tempo. Eu acho que vai demorar mais muito tempo para ter uma aprovação perante a homossexualidade, né? Por parte da Igreja Católica
quando a gente fala do alto escalão, né? Então, é bizarro pensar isso, né? Porque eu acho que para eles esse é um movimento de como se fosse uma aceitação, né? Como se fosse uma aprovação, né? Como se eles estivessem realmente falando, não, tá tudo bem, né? Você ser gay, mas longe de mim, exatamente o que você brincou. Mesmo, Então, mesmo mas que tu encara como uma aprovação, tipo, uma forma do Papa tentar. Ai, olha só, deixa eu ser inclusive aqui. demais, demais, porque se você pegar alguns anos atrás, isso jamais ia ser concebido você falar que é porque a gente fala aqui de assuntos muito progressistas, né? De maneira muito progressista. E tudo bem. Só que a gente precisa lembrar que existe uma grande parte das pessoas que não tem, sabe, essa mentalidade que a gente tem. E eu encaro isso tudo como se fosse uma tentativa de aproximação dos homossexuais. E muita gente vai por esse caminho, muita gente acredita no que ele fala, sabe? Como se fosse uma aprovação. E se a gente pegar há 15 anos atrás, você não. Antes mesmo desse papo, você não iria ver uma afirmações como essa, sabe? Nem falando de dignidade, como se a gente não merecesse dignidade alguma, né? Quanto pessoas perante o olhar da igreja. Então, a gente precisa lembrar, sabe, que essa igreja católica, que representa bastante a cultura do Brasil, principalmente, né? E da América Latina como um todo, que é algo bem atrasado, sabe, nessas questões, bem atrasado. E eu acho que essa foi sim uma tentativa de reaproximar, principalmente das pessoas que não têm tanta informação, sabe? Mesmo Eu acredito que foi uma a tentativa. igreja tá, sei lá, nos últimos 2000 anos, matando, violentando qualquer forma de existência que não seja a que eles consideram correta. E tu acha que hoje o Papa dizer que a homossexualidade não deveria ser crime, mas é pecado, é uma tentativa de Com aproximação? certeza, é a mesma coisa que o Papa, por exemplo, alguns anos atrás falou que pessoas, que tudo bem, mulheres solteiras, irem à igreja, que tá tudo bem. Entende? Consegue entender que existe uma tentativa de mudança? E a gente, eu não tô entrando no critério se isso é certo, se isso é errado, mas o fato é que Não, eu entendo. hoje eles estão num processo de, digamos, tentativa de renovação, como se eles tentassem se aproximar dessas pessoas que eles tentaram matar. Há 2000 anos eles fazem esse mal, né? Porque parte dessa cultura que a gente vive de criminalização, sim, é bastante da Igreja Católica, principalmente, né? E se a gente pegar historicamente, ela comandou a cultura e não só cultura, né? Como leis, por exemplo. Mas sim, hoje a Igreja Católica perdeu força e ela está tendo que se colocar no lugar de, ok, né? Precisamos retomar, conquistar as pessoas, porque antes eles faziam isso pela força, pelo poder, e hoje não tem como mais fazer isso na maioria das nações. Então eles fazem isso como? Tentando pagar de amigos, né? Mas é uma tentativa. É uma tentativa. Esse que é o ponto, né? Porque parando pra pensar nessa perspectiva, é uma tentativa de se aproximar do povo. Então parece que eles estão conseguindo, né? Porque não modificou nada. De que povo ele tá tentando aproximar a igreja? A compreensão de que a igreja católica hoje está perdendo fiéis é uma. Eu entendo, em termos de números, isso de fato tem acontecido, mas ela continua muito bem consolidada, vai muito bem obrigada enquanto uma instituição de poder. Tanto que a Igreja Católica aí tem inúmeras filiais e comanda vários trabalhos sociais pelo mundo inteiro, tem muita grana envolvida. Então, é desconsiderar todo o histórico, sabe? Porque o Papa nunca abre a boca para falar porra nenhuma. E daí, quando ele abre, ele vai falar isso. Essa é a melhor tentativa de aproximação dele. Hum, Mas ah. você pode ter certeza que vai ser a maior tentativa em anos. Essa vai ser o discurso deles mais próximo. É porque eles tentam equilibrar a tradição com digamos, com
a progressão, né? Ser progressistas com a atualização do mundo de hoje, sabe? Então, é como se eles tentassem isso de bandeja, né? Segurar uma bandeja, né? Equilibrar uma bandeja. Então, é uma tentativa, né? Até mesmo o Papa, ele se coloca politicamente, sabe? Em diversas questões, inclusive sobre desmatamento, por exemplo, né? Então, isso tudo é Se você pegar estudos sobre, você vai perceber que isso tudo é uma tentativa de reaproximação, de atualização da igreja, porque... E aí é uma questão... E aí é bizarro, porque é uma questão muito mais de marketing do que realmente de fundamentos, né? É, é... E o marketing fala o quê? Você precisa, antes de entrar numa crise muito grande, você precisa se atualizar, né? Ou quando você entra. Então, o que eles estão fazendo? Eles têm muito poder hoje, mas será que isso vai continuar? A tendência é que não continue, que não perpetue, porque pela decadência da igreja, pelos escândalos de pedofilia, né, etc. Então, a igreja ela está tentando se renovar nesse sentido, muito, muito pensando no marketing, sabe? Pensando daqui a alguns anos, nas próximas gerações. Porque a galera que hoje acredita bastante vai morrer, né? Porque cada vez menos a religião tem conseguido entrar na cabeça das pessoas mais jovens, né? Será? Porque acaba não tendo um sentido para essas pessoas, muito menos do que Ah, muito antigamente, menos do que muito antigamente. A minha menos. preocupação é que quando a gente fala sobre a atualização da igreja, o que me soa não é que a igreja está se modernizando e buscando uma reparação histórica e compreendendo a sua importância política e como autoridade de transformação social. O que está acontecendo, na verdade, é que pessoas que antes eram adeptas da Igreja Católica estão migrando para a Igreja Evangélica, que se configura hoje como um grande problema político, não por conta da religião, mas por conta da movimentação política que eles fazem. A gente não precisa ir muito longe, o Brasil é um exemplo disso. Qualquer pessoa que está aqui, nós dois, e quem está nos ouvindo, inclusive, um beijo para você, sabe do que eu estou falando. Então, esse é o meu perigo, porque a igreja está se modernizando, sim. E o que a igreja moderna fez, propagou um monte de fake news para alterar o resultado das eleições num país extremamente relevante no cenário global como o Brasil. Então, esse é o meu medo, entende? Esse é o meu problema, porque eu entendo a tua perspectiva de achar que a fala dele foi inclusiva, assim, foi uma forma de tentar ficar em cima do muro e atualizar e tentar quebrar alguns paradigmas ao mesmo tempo. Mas acho que não foi isso que aconteceu, não, amigo. Acho que a fala dele, na verdade, só perpetua e reforça ainda mais o estigma de preconceito. Porque isso, no final das contas, o que ele disse é: ser gay continua sendo errado. Ponto. Não interessa o quanto ele floreia sobre e, e, e o que ele pensa, inclusive, sobre a política dos países, né? Porque nem deveria ser debate da igreja. Então, essa é a minha preocupação com a fala. Eu acho que, na verdade, vai ter o efeito contrário. Vai haver discussão? Vai, tanto que a gente está aqui gravando um episódio para falar sobre. Mas será que haverão transformações sociais relevantes a partir disso? Eu acho que não. Acho, inclusive, que vai perpetuar ainda mais estigma. Não, mas eu não acho que tenha sido uma fala inclusiva. Eu acho que é uma tentativa de fala inclusiva, entende? E que pode gerar um impacto em nações que proíbem, Mesmo? entende? Porque você tem que entender que como a gente recebe isso é muito diferente como um país que criminaliza e que tem o catolicismo como uma porcentagem grande da população percebe, Eu entendo. entende? Então, são situações diferentes. Significa que seja inclusivo? Não, mas é uma tentativa de se aproximar de uma inclusão, entendeu? É diferente. Eu não acho que ele esteja preocupado em, vamos... É o que eu falei, é como se fosse uma empresa, né? Uma empresa, vamos pegar, sei lá, qualquer empresa muito antiga. Não sei, Coca-Cola. Não sei, Uhum. não sei da Coca-Cola, da história deles, mas vamos fingir aqui. Pode ser a Igreja Católica mesmo. Acho que é uma empresa bem antiga. Exatamente isso que eu tô falando, essa comparação que eu tô fazendo, porque é como se fosse uma empresa antiga em que não existe essa preocupação em você, em mudar o social, né, em mudar, em conscientizar, mas que se adequa
para se perpetuar, né? E para ter uma certa influência social e política, principalmente política. É, E a Coca-Cola colocar, sei lá, tipo, apoiamos LGBTs em 2023, não significa que eles são inclusivos, mas que eles têm uma tentativa de parecer inclusivos, isso que eu falei, entende? É como se fosse uma empresa mesmo, e que isso vai gerar um impacto social, entende? A Coca-Cola, ainda que isso seja por motivos eh, comerciais ou não, isso gera um impacto, Uhum. entende? Isso é fato. Então é isso que eu tô falando. Que a igreja, ela realmente tá pensando como se fosse uma empresa, né? Eles não estão nem aí pro passado, eles estão preocupados com o que vai vir, né? Com a influência que eles estão pensando lá na frente, né? Não é no agora. Eles estão pensando daqui a alguns anos. É isso que eu falo, é como se fosse um marketing. E aí são nesses momentos que a gente precisa parar para pensar o quanto a gente acaba não. E eu falo a gente porque nós brasileiros somos muito influenciados pelos conceitos da Igreja Católica, né? Porque tá nas nossas leis, estão nas nossas Sim, culturas. tá na Então, história do o Brasil, quanto né? isso não é. A gente acaba seguindo algo que a gente chama de moral, mas que na verdade é feito por uma, sei lá, equipe de marketing, né? Que a gente acredita que é algo muito religioso, muito profundo, mas a verdade é só marketing, né? E a gente leva a sério muitas vezes essa moral, né, que foi nos passada, que na verdade só tem grande parte um marketing, né? E, inclusive sobre a sexualidade, né? Inclusive sobre orientação sexual, porque por muito tempo o marketing que funcionou era contrário, né? Justamente contrário à homossexualidade. E aí por muitos anos, muitos séculos foi comprado esse discurso. Agora eles têm um posicionamento que, ok, tá tudo bem vocês existirem, né? E é uma tentativa, né? Mas o quanto isso, na verdade, é só um marketing que vai mudando de tempo em tempo, né? Mãe solteira, pessoas divorciadas, pessoas negras. Então, assim, é bizarro o quanto que eles vão mudando o discurso. E o quanto a gente acaba se punindo, que aí eu já entro até no outro tópico, que é o quanto isso influencia a nossa vida, ao ponto de indiretamente você sofrer por ser gay, mas não pela sua orientação sexual em si, mas pela cultura homofóbica que veio muitas vezes Sim. dessa igreja, dos Uhum. conceitos dessa igreja, fundamentado no marketing, entende? Eu entendo o que tu estás falando, mas acho que a questão é mais complexa do que um conceito de marketing. Até porque, quando a gente fala sobre, tu disse algo como, essa fala dele pode ter um impacto em países que ainda criminalizam a homossexualidade, né? Quando a gente pega, as informações, a gente percebe que a grande parte dos países que criminalizam a homossexualidade, a cultura principal, a principal religião abordada não é católica, é islâmica. Então, qual relevância que um papa vai ter, de fato, em países que criminalizam a homossexualidade, cujo catolicismo, em alguns desses lugares, não só não é relevante, como inclusive também é alvo de perseguição. Então, o que eu vejo é que a fala dele vai acessar onde? Vai acessar os países que já acessam, que basicamente Europa, Américas, e que não traz nenhum tipo de transformação relevante, né, para a cultura, para a política, né, desses lugares, porque onde esteve a igreja, por exemplo, quando bispos foram acusados de pedofilia? A igreja não fala disso, entende? Então, o Papa falar sobre o desmatamento da Amazônia, realmente acho que é algo importante, e tem esse papel também, né? Mas quando a gente fala sobre a estigmação do preconceito e a importância, né, e o lugar de poder que ele ocupa, que a Igreja Católica ainda ocupa no imaginário, nas leis, na política dos países,
Acho que a transformação é muito pouca e eu acho que, na verdade, é só jogar mais lenha na fogueira. Porque se fosse para ele fazer isso, na minha percepção, ele poderia ter continuado calado que não ia mudar nada. Na verdade, agora a gente tem mais um problema, porque a- mais uma vez a igreja reforça a ideia de que existe um problema com pessoas LGBT+. É isso. No final do dia foi isso que ele disse. Então, será que essa fala realmente foi uma tentativa de ser inclusiva? Ou foi uma tentativa da igreja, mais uma vez, de se manter numa posição de poder? Porque se ele realmente quisesse ser inclusivo, ele ia virar e falar assim: olha, Deus ama todas as pessoas e ponto final. Não foi isso que ele fez. Mas você tem que entender que os dois podem coexistir. Não significa que ele esteja sendo realmente inclusivo. E não significa que a influência seja necessariamente boa. O fato é que gera impacto em qualquer Óbvio, total. cultura. Isso gera impacto. E segunda coisa, ele pode. Essa é uma tentativa, só que realmente eu concordo que não é isso não é uma inclusão. Isso não é uma inclusão. Mas é para eles, e a gente precisa entender que do ponto de vista social, de a gente pensar em outras camadas com pouca informação, muitas pessoas compram essa ideia, entende? Concordo, Muitas pessoas compram essa ideia de falar, concordo. ok, né? Tipo, ok, ok, né? Ele tá sendo legal, ou ele tá sendo... Entende? Não é necessariamente que ele esteja sendo de fato inclusivo. Também acho que não. Se a gente pensar de maneira fria e técnica, sim, ele não está sendo inclusivo. Mas é uma tentativa. Se não fosse uma tentativa deles parecerem digamos, inclusivos, o que seria, entendeu? É uma tentativa deles permanecerem no poder pagando de inclusivos, né? É a mesma coisa de empresas que, sei lá, pregam a favor sei lá, contra o desmatamento, né? A favor de não sei o quê, Uhum. da área ambiental, né? Mas, ao mesmo tempo, a produção deles lá atrás, que ninguém vê, é super... eu não sei qual que é a palavra usar, mas ao contrário do ecológico, né? E é Capitalista? como se fosse isso, sabe? É como se fosse isso, sabe? A realidade é diferente do que eles tentam aproximar. Então, eu acho que eu vejo muito mais por esse lado, sabe? Mas eu concordo. De fato, e aí isso pode gerar impacto muito negativo mesmo, né? Principalmente no Brasil de hoje, né? Que esse tema tá, acredito ou não, um pouco mais avançado, né? No sentido de a gente hoje já tem um pouco de leis, né? Que não funcionam, mas a gente tem. E quanto a isso, e que a gente vê um pouquinho de representatividade. Isso com certeza vai gerar algo ruim, né? Como se fala, mais um argumento contrário. Mas ao mesmo tempo eu não sei se por exemplo, conservadores compram essa ideia, sabe? Se compram essa ideia dele. Porque acredite ou não, Esse é o meu e eu falo porque eu ponto. conheço pessoas assim. Então, mas acredite ou não, eu acredito que pessoas muito conservadoras acham, têm a percepção de que ele está sendo muito progressista. É óbvio. Estão gritando a plenos pulmões de que o Papa é esquerdista e virou comunista, pelo amor de Deus. Se for pra gente falar do Brasil, então vamos trazer pra essa realidade, porque é isso que as pessoas estão dizendo. Então, será que É. realmente uma fala dessa vai tocar e vai acessar as pessoas? Não. Agora, quem eu acho que vai ser tocado e pode ser transformado, né? Quem pode transformar são os outros representantes da igreja, que são os padres, são os bispos, são as pessoas que estão diretamente dentro das comunidades e que recebem as diretrizes de onde? Do Papa. E o que o Papa falou? Pois é, exatamente. Foi esse meu ponto. Gente, eu tô me dando conta. E foi uma simples pergunta que a gente fez. E isso aqui já virou metade do E foi episódio. 24 minutos. E 25 minutos do episódio. Exatamente. Pois é, gente. Mas eu acho, Era sobre isso. mas eu acho legal esse tipo de discussão,
Porque eu acho que quando a gente fala de religião, ela tem um ponto muito delicado nas nossas vidas, muito mais do que a gente imagina. Imagina, religião delicado? Não, agora vai falar que é influente também na vida das pessoas. E sabe o que é doido? É o quanto a religião ela é muito mais influente do que a gente imagina. Porque eu, por exemplo, não tive tanta religiosidade, né, presente na minha vida, na minha família, mas ao mesmo tempo eu tive, sabe? Porque isso não vem em forma só, isso não vem só na igreja, isso não vem só em um templo, isso vem muito, como eu falei, na cultura e nas leis, sabe? Então por isso que eu acho que é muito delicado, porque é como se tudo que a gente pensasse, tudo que a gente falasse tivesse uma porcentagem de, de religião, por mais que a gente não acredite. Uhum. E é bizarro pensar E, isso. e tem mesmo, e tem mesmo. A culpa cristã nos persegue e persegue até hoje, né? Falar sobre a síndrome do bom menino, por exemplo, é também falar sobre religião, é É, falar sobre essa ideia de que eu preciso me doar e ser uma boa pessoa para o outro a todo custo. E vai se fuder, não é bem por aí, não. Né? A igreja persegue, a igreja é violenta, a igreja continua aí muito firme e forte enquanto instituição de poder e tendo um impacto, inclusive, sobre como as outras religiões devem acontecer. é Né? verdade? Porque toda vez que um terreiro é invadido, é destruído no Brasil, sempre há hum, uma motivação religiosa fundamentalista por trás. Né? Então, esse é o meu problema, sabe? Por isso que essa fala dele me incomodou e eu acho que é tão problemática, porque, na verdade, não resolve nada e bota mais lenha na fogueira, fornece ainda mais estigma. E sendo a religião uma coisa tão presente na vida das pessoas, não acho que seja inocente, entende? Não acho, acho que foi algo muito mal colocado, por motivos óbvios, e eu sinto que a gente, na verdade, precisa é, combater e se posicionar para esse tipo de coisa, porque esse marketing sujo acho que não é necessário mais. E, sinceramente, se a gente vai gravar um episódio. Gente, esse episódio inteiro foi para falar só sobre o Papa. Um beijo. Então é isso, até semana que vem. Mas, ó, chega de falar desse velho que eu não aguento mais. A louca. Vamos falar. Deixa eu te perguntar um negócio agora, pessoal, já que tu já falasse muito abobrinha aí, Lucas. Me fala como é que é. Você que é o quê? Gente, vocês não estão vendo a cara do Lucas. O Lucas aqui, tipo, que é todo confuso, tadinho, perdido, amigo. A gente tá aqui fazendo a gravação do episódio sobre espiritualidade e eu quero te perguntar, como é que foi a relação do Lucas De Vito com a igreja, com a espiritualidade na vida? Me conta esse babado. Conta pra gente que o Brasil e o Papa querem ouvir. Eu tive muita. Minha família toda, ela é espírita, né? Eu sou de Uberaba, então, Uberaba, pra quem não sabe, foi onde o Chico Xavier, Olha, ele teve. Ele passou grande parte da vida, foi onde ele faleceu. E a minha avó chegou a trabalhar com o Chico Xavier, que loucura. babado. E. Então, eu Meu tenho o Deus. espiritismo muito forte na minha vida. Só que o espiritismo, ele é a lógica é um pouco diferente de, por exemplo, como funciona uma igreja, né? Então, é um pouco mais, inclusive, embora eu Uhum. tenha um pouco de ressalvas quanto, né? Eu não tenho minha opinião formada até hoje sobre. Mas também tive um pouco da presença da igreja católica, porque eu estudei numa escola, para quem não sabe, eu estudei no Marista. Marista é uma, acho que é uma franquia, não sei se fala assim, mas tem unidades Uhum. no mundo inteiro, né? E lá em Uberaba, por exemplo, é uma escola que existia há, sei lá, 150 anos, né? Então, tipo, um lugar enorme que era feito para formação de padres mesmo, era só para meninos. Mas, enfim. Então eu tive uma certa presença, mas ao mesmo tempo a escola tomava cuidado para não misturar, sabe? Então, às vezes tinha missa, assim, sei lá, todo começo de semestre tinha missa para começar o semestre. Mas quem não quisesse participar, tipo, ficava em outro canto separado, tipo, a gente ficava à toa lá, fazendo outras coisas, né?
Tinha essa separação. Uhum. A aula de ensino religioso que eu tinha, ela falava sobre diversas outras crenças, eu achava isso legal, sabe? A gente aprendia muito sobre o respeito, né, à diversidade religiosa, não sei se é assim que fala, mas, enfim, de um certo ponto de vista, eles não tinham essa forçação, sabe? Embora a estrutura da escola em si seguia bastante o sistema católico, sabe? Tinha uma capela, tipo, dentro da escola. Tipo, era muito grande, né? E, enfim, Nossa. aí eu tive essas influências que até então foram, eu vejo hoje como formaram bastante minha visão de mundo, né? E que em muitos momentos, quanto à religião, eu nunca tive, aquela dúvida, tipo: "Ai, sou gay, isso é pecado, né, por que que Deus me fez assim?". Isso não sempre foi bem resolvido, questão da minha sexualidade quanto à religião, mas com certeza em outros aspectos, e aí eu falo principalmente de sexo, mas também, falo de como eu me relaciono com as pessoas, como eu, relaciono com a diversidade, com certeza me influenciou muito negativamente, né. E aí, enfim, a vida inteira pra desconstruir. Mas é isso. E a Aham. sua? Tá, mas tu não me respondeu. Hoje em dia, na vida adulta, como que é a relação pra ti? Ah, Só eu quer saber do leite de Cristo? exatamente, que horror. Não, hoje eu Ai, não. gente, desculpa. Eu me passo às vezes, desculpa, vó. eh Eu não tenho uma religião como uma instituição, né, eu não tenho como uma religião específica, né, uma relação com uma religião específica. Sigo um pouco do espiritismo, mas pra ser sincero é algo que eu ando botando em dúvida, sabe, tipo, eu me questiono muito, eu questiono bastante as minhas crenças, tipo, como eu sigo. Mas eu ando estudando bastante sobre. Não tenho opinião formada hoje, pra ser sincero. Ok, entendo. Mas e você, menina? Eu venho de uma família católica não praticante e a gente nunca teve o hábito, assim, de ir pra igreja e coisas do tipo. Eu me lembro que quando eu era mais novo, assim, perto dos meus 8, 10 anos, a minha mãe era super praticante de meditação, budismo, ela tinha vários anjos, Nossa, que legal. feng shui, toda essa parada. Só que eu me lembro de quando eu estava adolescente, assim, perto de uns 12 anos, ela começou a frequentar a igreja evangélica por influência do meu padrasto. E aí, meu Deus do céu, é tudo que eu tenho pra te dizer. Ela entrou no A minha mãe sempre foi uma pessoa muito determinada, assim, então se ela acredita numa coisa, ela acredita naquilo, ela vai até o final. Quando ela era da época do Feng Shui, tudo era Feng Shui, ela só cagava a partir das regras do Feng Shui. Mas depois que ela virou pra igreja evangélica, tudo era igreja evangélica, então santos, não. Feng Shui, coisa do demônio. E aí ela virou, sabe aquela panela de óleo, assim, que tá quente, daí de repente respinga água e vira um caos? Foi o que aconteceu. Respingou água, e menino, ela virou possuída pelo ritmo ragatanga, assim. E eu lembro que virou. Foi uma época muito difícil, porque ela durante um tempo insistia para que eu fosse pra igreja com ela, e fui muitas vezes, durante muitos anos, fui pra igreja, já fui pra excursão, fui pra não sei o quê. E foi bem na época que eu estava descobrindo a minha sexualidade, né. Então, eu me lembro que um dos meus maiores conflitos era justamente esse, assim, como que eu ia contar pra minha mãe que eu era gay, sabendo que ela era fervorosa na igreja e eu sabia o que a igreja pregava sobre. Então, quando eu me assumi, quando eu compartilhei com ela, foi um inferno na minha vida, acho que já foi até pauta aqui de algum episódio nosso. Por isso, assim, porque ela entrou no modo de que
o inimigo estava tentando assombrar a casa, testando a fé dela, e aí foi um inferno. Eu passei anos tendo que ir para a igreja forçada, assim, eu me lembro de durante adolescente já, assim, 16, 17 anos, me lembro de ajoelhar, assim, na cama de manhã orando para que Deus me livrasse sabe, desse encosto e tal. E foi um processo muito difícil, assim, muito delicado que me custou e me fez pegar um ranço tão grande, mas tão grande, que eu passei anos da minha vida sem pensar na possibilidade de botar os pés numa igreja. E já tive discussões homéricas com a minha mãe por causa disso, assim, porque na minha cabeça não entra a ideia de uma religião que prega amor, que se diz pregar amor, e ao mesmo tempo ter discursos e práticas tão exclusivas e tão violentas, né? E exclusivas não, gente, eu acho que eu me confundi. Excludentes, a palavra que eu Eu queria. fiquei tentando pensar, por que exclusivas? Exclusiva pra eles, né? É, Só e eles, pior que né? eu Só levei eles pra esse sentido. receberiam. Não, tipo, só eles seriam arrebatados e vão pro inferno. Mas aí foi isso, assim, durante muito tempo a minha relação com a igreja foi essa. Hoje, na faculdade, que eu passei a me aventurar e me abrir para outras possibilidades, e foi onde eu tive o primeiro contato com pessoas que eram de Umbanda, iam para terreiro, pessoas que eram adeptas do espiritismo, do budismo, e passei a ter um olhar menos intolerante com a religião e comecei a expandir, sabe? A tentar ver para além das pessoas, assim. Acho que pensar na religião, nessa prática espiritual, como como um elemento de desenvolvimento. Eu gosto de pensar nisso, assim. Hoje em dia eu não sigo nada, mas eu acredito que de alguma forma exista algo que nos une. Para algumas pessoas é Deus, para outras são orixás, tem gente que chama simplesmente de ciclo da vida. Eu ainda não sei o que é. E gosto de brincar, de ter isso aberto na minha vida. Eu sou libriano, né, amigo? Então eu gosto de experimentar tudo. Eu vou pra terreira, eu vou pro centro de espírita, eu vou participar de exorcismo, entendeu? Eu faço aquelas coisas da vida. Mas não sigo nada, não. Você acredita E em astrologia? Eu sei que vai ser tipo um tema que meio que foge, mas é porque a astrologia não é uma religião nem nada, mas ela, eu percebo que ela toma o papel de como se fosse, sabe? Para muito. Uhum, uhum. Olha, a minha compreensão sobre astrologia é que a astrologia eu encaro como uma forma primitiva da, da psicologia, sabe? Porque o que são signos senão arquétipos, né? E quando a gente pensa sobre arquétipos dentro da ótica de Jung, por mais que uma pessoa se identifique com mais elementos de um tipo de arquétipo, todos nós temos características de todos, né? Porque os arquétipos falam dessa construção em grupo. Então, eu não acredito que eu tenho características X, Y, Z só porque eu sou libriano. Eu posso até ter traços mais fortes, mas todas as características de todos os signos acho que fazem parte da minha composição, fazem parte de quem eu sou no mundo. Então, eu gosto de brincar. Eu utilizo hoje a astrologia como brincadeira, gente. Eu falo aqui sobre ser libriano e fico brincando. Brinco mesmo, assim, eu acho que é divertido. É, é um exercício legal, mas tomar como uma verdade absoluta, não. Acho que o comportamento humano ele é muito mais complexo do que uma pré-determinação de onde Saturno estava alinhado com Júpiter quando eu nasci, sabe? Sim. É, eu também não.
Desculpa os astrólogos que ouvem esse É, canal. você. Beijam vocês. Não nos perca! Não. Escracha tudo. Manda tudo se fuder e agora ficou com pena. Ai, meu Deus, virei o Cara, Papa. Poxa, que eu coisa. também. Eu super respeito quem acredita e acho que é tipo, algo super válido que não invade ninguém, né? E também não é algo que eu sigo, assim, não é algo que me. Diferente da A Igreja Igreja Católica. Católica. Ah, você acha que eu segui a Igreja Católica? Seguimos. Nós dois, inclusive. E todo mundo que nos ouve, sem querer. Não, não é uma escolha. Não é uma Ah, tá. escolha, Sim. infelizmente. Quantas vezes a gente já não soltou um meu Deus na hora do sexo, não é verdade? Oh my God. Exatamente. Nossa senhora, a gente vai sair odiado desse episódio. Nossa. Não, eu sinto que a gente vai ganhar um lugar especial no colo de Lúcifer se ele É, de isso é fato verdade. existir. E se for como o da série, eu quero. Agora sim, né? Eu não vou ficar aqui também só dando porrada na igreja, tá? Pra não dizer que eu sou uma pessoa horrível, amargurada e rancorosa. Acho que a religião ocupa um lugar importante e necessário na vida das pessoas. E eu gosto de pensar que a religião é mais do que só a igreja católica, né? Eu vejo, por exemplo, como que a Umbanda, as religiões de matrizes africanas falam sobre o amor, né? Gente, pelo amor de Deus, Umbanda tem lendas que falam sobre orixás LGBT+, né? Que se apaixonam, um orixá se apaixona por outro orixá. Então, é disso que eu tô falando, entende? Eu penso numa. Eu defendo a diversidade, inclusive dentro das religiões. E eu acho que as religiões de matriz africanas, especialmente Umbanda e Candomblé, pelo pouco que eu conheço, trazem isso muito forte. E imagino que esse seja mais um dos motivos que fazem com que sejam tão perseguidas e tenham sido tão perseguidas ao longo da história, né? Porque parece que na África antiga, né, a ideia de ancestralidade, da diversidade, do amor, era algo de fato muito mais difundido do que a Europa colonizadora pregou e saiu jogando aí para o mundo todo. Falei besteira aqui, o que E que você acha? é interessante a gente pensar que existem milhares, né, de crenças e religiões no mundo e na história, e Ah, o quanto cada sim. uma tem a sua perspectiva quanto à homossexualidade, né? Porque e também é muito doido pensar que a maioria dessas crenças e religiões, elas acompanham há centenas e milhares de anos, algumas. E o que as pessoas entendiam quanto sexualidade no geral e orientação sexual era completamente diferente, né? E é importante a gente levar isso em consideração, né? Que muitas vezes eh, muitos líderes religiosos, eles utilizam de termos para, digamos, forçarem a ideia deles, né? Forçar a visão deles. Mas o quanto a religião, perdão, quanto a sexualidade não tinha um outro sentido para as pessoas na época, né? Se a gente pega, por exemplo, a Grécia Antiga, onde a prática homossexual, eu falo prática porque muitas vezes não precisava ser homossexual, mas tinham relações entre dois homens, era algo Uhum. necessário e aceito, né? E então a gente acaba muitas vezes tendo esse debate em cima de religiões, mas essas religiões, será que elas não são baseadas em um conceito que a gente não vê mais, que não existe mais hoje, pelo menos na nossa cultura, sabe? E eu acho que por isso que causa tantos conflitos, né? Não só o debate sobre sexualidade, mas quanto qualquer outra questão, né? Porque cada um interpreta de uma maneira. Porque é baseado em coisas muito. Em uma época em que tudo era muito diferente, que a organização social era muito diferente. E então, assim, é algo que a gente precisa pensar, sabe? E eu falo principalmente para as pessoas que acabam se enxergando como inferiores por conta do que alguma religião, alguma crença fala sobre elas, né? Então, assim, leve em consideração que elas Uhum. nem sequer entendiam, a maioria delas entendiam o que é o conceito de sexualidade, orientação sexual e homossexualidade, bissexualidade, enfim, que a gente tem hoje, né? E encontre, né,
o que te faça bem, onde você se sente incluído, ao invés de você precisar ter debates, né, sobre se é certo ou não ser gay é algo que faz parte de você. Eu acho que existem muitas coisas a serem debatidas, né? Muitas coisas a serem que a gente acaba mudando a nossa visão, coisas que faziam sentido e não fazem mais. A orientação sexual não é uma delas, né? No sentido de você não muda, você se descobre. Você pode se descobrir cada vez mais, mas mudar não, né? E mudar radicalmente não. Então, não é algo que deve ser, digamos, debatido, né? Nesse sentido de é certo ou não. Só é, né? E faz parte Uhum. do comportamento Você humano. sabe que uma vez eu bati boca com um pastor na casa de um tio meu, que me disse: essa semana, esses tempos, a gente recebeu na igreja uma mulher lésbica com vários problemas pessoais, assim, de família, etc. Que tempos depois, indo para a igreja, disse que se converteu e que virou hétero. E daí ele, super afrontoso, virou e falou pra mim: e aí, me explica. Achou que eu tá lacrando, né? Daí a gente entrou num debate que durou por horas e eu terminei quase berrando, jogando cerveja na cara dele. Eu falei: "Ah!" Não, é muito difícil. Eu não lembro por que que eu ressurgi essa história agora, mas acho que tem a ver com essa coisa que tu trouxe do mudar, né? Eu acho que essa coisa do, ai, Deus te ama do jeito que você é, contanto que, dois pontos. E aí vem uma lista, né, de coisas que não é nem sobre o que você pode fazer, sobre o que você pode ser. E eu penso que esse é um dos grandes elementos que fundamentam ainda o preconceito de muitas religiões, né? A diversidade sexual ainda é vista como só uma prática, não é vista como uma identidade, né? Então, gays, não são pessoas, né, que são homossexuais. São homens que têm uma prática, entende? Homossexual. E não é bem por aí. Eu acho que isso se conecta com várias questões na nossa comunidade, como, por exemplo, a importância da saída do armário, né? Porque o que é a saída do armário? O que é o se colocar publicamente como uma pessoa LGBT+. É assumir uma identidade como tal, né? Por isso que às vezes a gente entra nesses conflitos de esses caras héteros aqui, entre aspas, tá? Que transam com outros homens, etc. São gays, não são gays enrustidos, tarará. Não é só sobre uma prática de sexo, assim, é sobre identidade, né? Por isso que muitos de nós precisam de tanto tempo para conseguir se reconhecer e ser reconhecidos. E eu acho que as igrejas têm um papel muito importante nisso, né? Porque no meu processo de aceitação, o preconceito que eu encontrei dentro de casa, no meu processo de aceitação, o preconceito que eu encontrei dentro de casa não foi de um pastor me batendo diretamente. Foi da igreja influenciando negativamente os meus pais, e isso teve um impacto. Eu demorei anos de relação para desconstruir isso com a minha mãe e hoje a gente tem hoje a gente conversa sobre o assunto e ela consegue compreender a gravidade e o absurdo e inclusive é uma das que mais se posiciona contra a igreja evangélica hoje no Brasil. Então, é isso, sabe? Eu acredito numa religião movida pelo amor. E, e eu acho que isso é uma coisa super importante e que as pessoas estão precisando no momento de mais discursos de amor e menos de ódio. Então, eu quero fechar aqui esse meu monólogo com uma fala da Linda Quebrada que eu acho incrível, onde ela diz que Deus, a palavra Deus, é uma combinação de eus, né? Então, Deus é um conjunto de todos eus, de todos nós. Então, eu não consigo acreditar em algo que também não me representa, que não acredita em mim, que não me respeita. Por que isso? Eu acredito que Deus é travesti. E é sobre.
Sabe o que eu tava lembrando? Você tá falando de pais e religião de sair do armário. Eu lembrei que, na verdade, a minha saída do armário, que na verdade foi a tirada do armário, teve a ver com religião, porque eu acho que já contei aqui até no Pod Gay como que foi meu coming out, que Aham. Todo americanizado. que na verdade foi um padre um padre gay que descobriu que é da escola, que ele era super influente, acho que ainda é influente por lá. E padre gay, tava no Tinder, enfim. É, Cala. que padres são esses, né? E Não se fazia mais padres como antigamente, mas o que é é, isso? pois é, olha que absurdo, né? E É aí, brincadeira, gente. ele chegou e falou pro meu pai que trabalha na escola, ainda trabalha na escola onde eu estudei, e falou, sabe, sem o meu aval, sendo que eu falei, não quero, e ele chegou e falou. Então, assim, isso teve um Ah, peso muito grande, né? Tipo, foi uma pessoa. A Igreja Católica falou da minha. Explanou minha sexualidade, eu posso falar, né? Enfim, entende? e aí, esse padre, ele. Ai, curtiu minhas fotos um tempo atrás. Enfim, vejo na rua, nem olho pra cara. Ah, É mentira! verdade, verdade. Amigo, que. Ai, que filho da. Ai. Não, e pior é que ele tem, tipo, uma. E aí, por isso que eu falo que é a tentativa de modernizar, porque ele é aquele jovem que vai em festa e, tipo, dança, como eu sou legal, só que ele é, no fundo, uma naja, entende? Aí todo mundo acha legal, tipo, até quem não é católico, tipo, ai, que legal, olha o padre. E aí começa a ter uma imagem, tipo, positiva, sabe? De quem ele é, mas, cara, ele não sabe fazer o básico, que é respeitar, sabe? Sabe fazer o básico. Então, Mas esse que é o problema, porque ele é respeitado e adorado pelas pessoas hoje, até descobrirem algo que daí pronto, tá vendo? É viado. Esse é o meu é, problema. Mas que ódio, gente. Como assim? pois é. Meu Deus. Ai, menino, que ódio que eu tô. Só de falar me dá um ódio. Amigo, que absurdo, que cretino, que desgraçado, que violento, que invasivo, que invejoso. E sabe que é o pior? É que tava eu tava no terceiro ano do ensino médio, foi na minha semana do Enem. Os meus pais, eles esperaram passar o Enem e aí eles foram conversar comigo, né? Ainda bem que eles fizeram isso. Mas meus pais também não foram muito receptivos na época enfim. E eu acredito que por isso, sabe? Porque ele passou em cima também não só de mim, mas dos meus pais, sabe? Do processo dos meus pais, enfim. É isso. Entende? Ai, gente, a gente tava indo tão bem, terminando esse episódio com uma fala bonita e receptiva sobre a igreja. E daí tu me vem com uma dessa agora na prorrogação do segundo tempo e eu tô tipo, que desgraçado do caralho. Tô revoltado, tô com mais raiva. Agora eu tô com mais raiva da fala do Papa do que eu tava no começo desse episódio. Mas eu tô bem, Entende, sim. gente? Eu tirei a raiva. Ainda tenho um pouco de raiva, mas antes eu tinha muito mais. E percebo que hoje ele é uma pessoa muito fracassada, sabe? Falo fracassada no sentido pessoal mesmo, né? E muito decadente. Óbvio. Decadente. Não, gente, pelo amor de... Gays, presta atenção. Deixa eu falar um negócio pra você que tá nos ouvindo agora. Você não tira uma pessoa do armário. É, Anota isso. Você não interfere num processo da outra pessoa. Nem se ela for cretina e pau no cu. Nem se você tá com raiva. Isso não se faz. Isso não se faz. Porque isso às vezes traz um impacto pra vida da pessoa que fica pro resto da vida. fica Então, mesmo. não se faz. Não se faz. Se tu tá vendo a pessoa lá, chama ela pra conversar, bate um papo agora. Não exponha a vida de alguém, né, a sexualidade de alguém de uma forma sem o consentimento dela, porque olha isso. Ainda mais se for um adolescente, né? Ainda mais se for uma criança, enfim. Ai, tô com raiva. Chega desse episódio, Lucas, eu não aguento mais falar de religião. Acabou. Gente, um beijo. Vamos, A vamos, surtada que sai no meio do. vamos pro nosso templo, que é uma sauna, entendeu? Ai, sim, eu preciso de uma sauna, eu preciso de pirocas, eu preciso relaxar. Chega. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham refletido, espero que vocês não nos odeiem, né? Mas são reflexões importantes que a gente trouxe aqui, né? E visões É verdade, importantes. hablamos. Hablamos. Nesse episódio, hablamos. Olha, eu já quero todo mundo compartilhando e falando, vai lá, vai ver o John e o Lucas brigando por causa do Papa.
Eu quero. Amo. E é isso então, né, amigo? Encerramos. É isso, é isso. Um beijo pra você que nos ouviu até aqui. Responda a gente nas redes, compartilha com todo mundo. Vamos conversar sobre esse assunto, porque, ó, é importante, a culpa cristã, a religião está impregnada, atormentando as nossas vidas. E é isso que a gente, né, deve discutir mais para desconstruir, para ressignificar e para transformar isso nas nossas vidas. Então, se você ainda não curte o Pod Gay nas redes, viado, pelo amor de Deus, não perde tempo, vai lá no Instagram, underline, @podgay, quer dizer, @, podgay. E se quiser acompanhar mais meu trabalho nas redes, é só seguir @meupsiagay em toda rede social aí. Se tu não encontrar é porque não tem. E tu, Lucas, como é que as pessoas te encontram? Underline Lucas De Vito no Instagram e no TikTok. E é isso. Às vezes Tinder, mas ele não gosta de admitir. É que no momento não. Eu não sei quando você estiver ouvindo esse episódio, né? É que no momento não. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou terminar esse episódio bem religioso hoje. Meu Deus, Nossa Senhora do Céu. Amém. Amém. Um beijinho então, A gente falou ao gente. mesmo tempo. Tchau.